Olha, eu não sei se vocês estão prontos para isso, mas eu preciso te mostrar. O ChatGPT está rompendo barreiras que a gente não esperava romper nos próximos anos, talvez nos próximos 20, 30 anos. As barreiras que nós estamos rompendo vai mudar completamente a forma com que a tecnologia interage com os seres humanos. E ela aumenta exponencialmente a capacidade de análise que nós temos. Eu vou mostrar para vocês agora, antes de começar esse vídeo, algo que pode mudar a forma com que o mundo se comporta. Chat, eu quero que você, inicialmente, me descreva o que você está vendo. Claro, eu vejo um escritório com uma cadeira preta e um microfone vermelho. Também é um estante com livros e prêmios atrás de você. Parece um ambiente bem organizado e profissional. Eu tenho uma tela exatamente nesse ângulo aqui, onde eu estou estudando. Se eu tirar o olhar desse ângulo e fizer qualquer outra coisa, eu quero que você entenda que isso foi uma perda de concentração. Claro, posso tentar ajudar a monitorar. Chat, você consegue descrever tudo que eu fiz nesse momento? Você olhou para o lado, pegou o celular e preparou um café. Parece que você se distraiu um pouco. Agora eu queria fazer alguns testes. Você mesmo que de forma genérica e não assertiva, você consegue me falar que objeto é esse? Parece que você está segurando um mouse ergonômico cinza. Tenta identificar, mesmo que de forma não precisa, qual a marca e modelo desse mouse? Pelo design e formato ergonômico, pode ser um mouse da linha Logitech MX Master, que é conhecido pelo conforto e pela precisão. Você acertou, olha aí, MX Master S2, 2S. Ótimo, fico feliz em saber que acertei. O que você acha que é isso aqui? Isso parece ser um leitor de livros digitais, como um Kindle. É um dispositivo ótimo para leitura. Mas estava tampado, como é que você acertou? Eu vi a interface da tela, fico feliz que acertei novamente. Isso aqui, o que é? Parece um tablet, talvez um iPad. Tenta ver se você sabe algo mais, te dá alguma dica de qualquer? Agora que você virou, vejo o logo da Apple. Então, parece ser um Magic Trackpad da Apple, usado para controle de gestos do Mac. Esse é um smartphone. Pelas câmeras grandes e o design, pode ser um modelo mais recente da Samsung. Qual modelo? Tenta chutar qual modelo do Galaxy. Parece ser um modelo da linha Galaxy S ou Note. Eles costumam ter múltiplas câmeras traseiras em uma configuração similar. Isso aqui, a última tentativa. O que é isso aqui? Isso parece um canivete suíço. Chat, você está me impressionando com isso. Você acha que você seria capaz, por exemplo, de, se eu estivesse sentado, de colocar uma câmera com você vendo uma sala de aula com vários alunos, você conseguiria em tempo real me alertar qual aluno está deixando de prestar atenção no professor e mexendo, por exemplo, no celular? Eu não tenho a capacidade de identificar pessoas ou monitorar comportamento específico em tempo real. Muito obrigado, foi muito útil da sua parte e a gente volta a se falar mais tarde. Existem algumas barreiras que elas vão sendo rompidas ao longo do tempo, de acordo com a tecnologia vai permitindo isso para o homem. Se você pegar, por exemplo, o início da computação pessoal, lá na década de 70, ela rompeu uma barreira. Naquela época, lá no passado, grandes computadores eram só para grandes empresas. Então, todos os pequenos negócios tinham que fazer tudo muito manual. Então você tinha várias digitadoras, digitadores. Se você estivesse falando, por exemplo, de uma contabilidade, tinha milhares de pessoas trabalhando somente com registro de livros, o livro Razão, manualmente. Então os departamentos eram muito cheios e as contabilidades, mesmo as contabilidades que prestavam serviço para empresas pequenas, tinha muita gente digitando, anotando as coisas. Quando o computador foi democratizado, rompeu-se a barreira da análise digital, de você armazenar os dados e depois poder utilizar eles de várias formas. O grande rompimento foi você conseguir colocar os dados em uma base e essa base de dados poder ser utilizada milhares de vezes. Porque antigamente, cada vez que uma pessoa precisasse de uma informação, alguém tinha que ir lá pegar um livro físico, verificar essa informação e depois replicar ela anotada em outro lugar. Quando veio o computador, essa base passou a ficar dentro de um meio digital. E se eu programasse relatórios que eu gostaria de ter, essas informações sairiam muito mais facilmente. Então não precisava mais de um humano para cada relatório, para montar cada relatório. Um humano podia ir lá e pedir um relatório e ele sairia automaticamente. Então uma pessoa faria o trabalho de 10, 20 pessoas. Aí a gente começou com o rompimento da internet. Porque a internet permitiu a comunicação de vários pontos do mundo de forma muito rápida. Então aquela informação que estava no seu computador, agora ela poderia estar no servidor, no site, e você poderia acessar ela lá. Você poderia ter a facilidade de buscar informações que antes você teria que esperar aquela informação chegar pelos correios, aquela informação vir fisicamente até você, e você, através da internet, acessar essa informação em tempo real, imediatamente.
Então, aquela informação que antes ela era física, passou a ser digital a partir da computação. Quando você vai para a internet, aquela informação que estava digital, mas limitada àquilo que você tinha digitalmente no seu escritório, passou a te permitir acessar vários pontos ao mesmo tempo. Isso começou a mudar o mercado. Então, empresas de vendas, empresas de fornecimento de informação, empresas que estavam voltadas para disseminação e geração de conteúdo, elas começaram a ter muito mais acesso ao público. E o público, muito mais acesso à informação. Então os blogs, os sites começaram a explodir nessa época. Fora a questão que eu não citei da comunicação. Não era só contar, não era só buscar informação. A gente passou a ter comunicação em tempo real com pessoas de diversos lugares do mundo. Isso está muito voltado para a ideia também ali da telefonia. A telefonia também veio e rompeu essas barreiras quando a gente falava de correio. Você tinha os correios que levavam carta e informação física. Quando a telefonia chegou, ela rompeu isso. Mas eu estou pensando mais numa ideia de tecnologia digital, computadores e coisas do tipo. Depois ali, quando chegou os anos 2000 até 2007 mais ou menos, teve um outro boom que rompeu muita coisa, que foi primeiro a telefonia móvel, que já rompeu esse acesso à comunicação, mas depois veio os smartphones, ali na média de 2007, um pouco antes. Então, em 2008, mais ou menos, eu já tinha um smartphone que era um Nokia 6600, um tijolão, mas ele tinha muita coisa diferente. Eu podia levar para a sala de aula praticamente um computador com vários programas. Na época, acho que o sistema operacional era Assembly da Nokia, que era uma evolução absurda. Mas ali a gente começou a ter acesso aqui. Aquela barreira de ter o computador longe, na sala de aula você tinha acesso só a uma calculadora, algo do tipo, você passou a ter um computador de mão disponível. Mesma coisa do Palm Top, só que conectado à internet. Isso deu uma diferença também, porque não era apenas um computador, era um computador ligado à internet. Só que agora eu vou falar de uma mudança que realmente, e assim, vai tentando pegar essas mudanças, porque eu vou chegar na mudança do ChatGPT. Mas depois dos anos 2010, o mundo experimentou uma mudança que mudou radicalmente a nossa economia, que foi os dados móveis em alta velocidade. Então a soma da internet, que depois virou computador pessoal, que virou computador móvel, somado à internet, que depois democratizou com a internet móvel, e a internet móvel de alta velocidade, com 3G, você pega o celular e a internet móvel, é o que permitiu, por exemplo, um sistema como o Google Maps, que antes do Google Maps, do Waze, não faria o menor sentido aquilo ali. Porque você não teria como ter acesso ao celular, à internet tão facilmente durante um trajeto. A gente usava aqueles maps da Garmin, aqueles GPS da Garmin, que eram GPS praticamente offline. Quando veio o Google Maps, quando veio a internet, surgiu o Google Maps, o Waze, surgiu também, por exemplo, sistemas como o iFood, que também só se baseiam no uso da tecnologia através do celular, o WhatsApp, o próprio Instagram. Então, quando a internet chegou no mobile, a gente passou a ter uma economia que acessava milhares de clientes, milhares de possibilidades muito mais rápido. Então, por exemplo, antes você precisaria ter uma pessoa no campo, fazendo um relatório, anotando tudo que viu para mandar para alguém. Hoje em dia você pode colocar uma câmera lá, ligada a um sistema de internet, que vai mandar as informações em tempo real. Nesse caso, o que aconteceu nesse momento? A internet começou a romper algumas barreiras. Então, por exemplo, coisas que você precisaria de ter milhares de pessoas atendendo ligações para receber pedidos, você passou a fazer eles através do smartphone, com a internet, e você conseguiu romper a capacidade, por exemplo, de um sistema como o iFood atender mais de 100 milhões de pedidos por mês. Seria impossível isso se eu não tivesse internet, não tivesse smartphone. E isso foi rompendo barreiras após barreira. E quando chega a inteligência artificial, rompeu-se algumas barreiras que no passado não eram possíveis. Vou dar um exemplo que aconteceu em São Paulo. A polícia de São Paulo teve algumas análises de câmeras corporais que ficam nos policiais, que identificou momentos que eram momentos relacionados à corrupção. No passado, o que os policiais pensavam? São 4.000 policiais com câmera 24 horas. É impossível alguém analisar tudo aquilo ali. Então era uma massa de dados muito grande. Não seria possível. As câmeras estavam ali para caso alguém denunciasse, as pessoas pudessem ir lá e analisar aquele momento e comprovar. Então, se eu não tivesse denúncia, não teria como acessar aquilo ali. Hoje em dia, se você pega todas essas imagens, separa ela no áudio, pega somente o áudio, manda para uma IA para transcrever, entrega isso para outra IA e pede para ela analisar todos esses momentos de áudio e achar momentos que possivelmente tem um risco de corrupção ou alguma falha e você treinar bem essa IA, ela pode dar alertas no momento que a corrupção aconteceu. E aí você vai lá e só vê aquele vídeo. Então você consegue usar a IA para analisar uma massa de dados imensa e ela te dá gatilhos sempre que ela analisar alguma coisa que pode ser suspeita. Isso não serve só para isso. Você pode pegar uma massa de dados imensa, que eu já mostrei algumas aqui, por exemplo,
quando a gente trabalhava para um porto lá em Moçambique, eles tinham sensores que ficavam conectados às máquinas e esses sensores avaliavam o quê? Avaliavam a vibração daquela máquina. Como é um pistão que sobe e desce num espaço muito certo para ele, se ele vai vibrar muito pouco ali. Se eu coloco um sensor e ele sente que ele está vibrando um pouco mais, por mais que a manutenção preditiva ela analisa essa vibração e identifica que futuramente esse pistão pode romper por causa dessa vibração e eu faço uma manutenção preditiva, antigamente eu precisava pegar esses dados, jogar no computador, num programa, treinar esse programa para ele avaliar aquilo ali. Hoje em dia, eu posso pegar uma massa gigantesca de dados, jogar para um IA e falar para ela identificar sempre que tem uma variação ali que não foi prevista ainda, por exemplo, no sistema de computador, e a IA fala, olha, aqui tem um momento suspeito. Você vai e direciona aquele momento para uma análise mais rígida em algum sistema. Então, existem milhares de possibilidades de você usar a IA nesse cenário. Você pode usar a IA, por exemplo, em momentos, pensando em cenários mais complexos, você pode, por exemplo, pedir a IA analisar uma massa de dados de áudio, por exemplo, de câmeras de segurança e identificar possíveis áudios que são suspeitos, que podem estar falando de algo contra a política do local. Isso pode parecer hoje algo como invasão de privacidade, mas as câmeras também foram pensadas como invasão de privacidade no passado. Então, se você coloca as placas avisando que o áudio ali é monitorado por uma IA, isso daqui a pouco vai ser permitido. Mas agora, com esse vídeo que eu mostrei para vocês, o cenário vai mudar absurdamente. Imagina agora você poder colocar câmeras dentro de um ambiente e falar para o ChatGPT, igual ele fez aqui agora, para identificar algumas coisas. Imagina o controle de EPI numa obra ou numa área de segurança. Você pode simplesmente virar para o chat e falar o seguinte, chat, eu quero que você analise qualquer pessoa que passar por essa porta sem equipamento de segurança, ou colocar dentro de uma área e filmar, e toda vez que ele identificar alguém não usando o equipamento de segurança, ele ir lá e alertar. Você pode, por exemplo, colocar para analisar as condições de trabalho dentro de uma fábrica. As condições de um ambiente, por exemplo, controlado de gado. Toda vez que ele vê algo suspeito, algum animal entrando, rompendo aquela barreira, por exemplo, em fazendas, a gente tem um problema muito grave, grandes fazendas de gado, tem muito roubo. Pode parecer que não, mas as pessoas entram e levam gado. Normalmente a fazenda, onde o gado fica, em fazendas grandes, está muito distante da sede. Então se alguém entrar lá e pegar, já ouvi falar de casos de roubarem 70 cabeças de gado. Você pensar na cabeça de gado de R$7 mil, mais ou menos o gado gordo aí, você está falando de praticamente R$700 mil de roubo. Então são furtos. Se for 70 cabeças, é 490 mil, né? Eu pensei em 100. Mas são furtos muito grandes. Então, toda vez que ele identifica alguma ação suspeita, ele pode dar um alerta. Você pode pensar, por exemplo, em uma otimização de um pátio, de uma área de transporte. Toda vez que ele vê um comportamento estranho dentro de um pátio, pessoas se movimentando dentro desse pátio, os veículos de forma que não é recomendada, ele pode dar um alerta. Você pode colocar câmeras dentro dos caminhões e acompanhar sensores de fadiga. E toda vez que ele analisar alguém que está tendo alguma reação de fadiga, ele alertar dentro de uma central, de uma transportadora. Pensa que uma transportadora, às vezes ela tem câmeras, e hoje já é lei, alguns tipos de transporte tem que ter câmeras espalhadas por todo o caminhão. Se toda vez, talvez o próprio motorista não repara que tem alguém seguindo ele, para um caso de roubo, em cargas muito valiosas, a IA pode identificar veículos que estão seguindo e que estão com alguma atitude suspeita, e alertar o motorista e alertar a central, que pode alertar a polícia. Um sensor dentro do caminhão pode alertar a fadiga do motorista. O que você precisa pensar é que antes, se você tivesse 50 veículos e cada operador pudesse analisar 5 veículos ao mesmo tempo, que já é muito difícil, ele com uma tela aqui com 5 câmeras, e pensando que cada veículo tem umas 5 câmeras, ele tem que analisar 25 câmeras, no máximo que ele conseguiria acompanhar era 5 veículos, na melhor das hipóteses. E ainda perdendo tempo entre um e outro. E você tendo 50 veículos, você teria que ter 10 analistas. Agora, se você colocar, por exemplo, 5 analistas, ou menos, colocar 2 analistas, e colocar uma IA analisando full time todos esses momentos, ele vai dar alerta para os analistas somente das câmeras que eles precisam ver. Você rompe uma barreira, e não só a barreira de diminuir custo, você tem que avaliar pela barreira de romper o volume de análise de dados. Agora, antes eu precisava ter várias pessoas para analisar uma certa quantidade. Agora eu multiplico a quantidade de dados analisados com menos pessoas ainda. Então isso vai permitindo que as empresas tenham uma otimização incrível. Isso pode mudar completamente o mercado. Então tudo aquilo que você imagina que é análise de dados que no passado
tinha bloqueios ou tinha limitações por número de análises por pessoas, agora praticamente não existe mais. E isso precisa ser considerado. Imagina o controle de produção de uma fábrica, que toda vez que vê alguma coisa suspeita no processo de produção, eu coloco câmeras em pontos específicos. Se eu vejo um animal, uma praga, por exemplo, barata, alguma coisa passando, eu alerto. Quando eu vejo, por exemplo, um operador fazendo práticas que não estão relacionadas à qualidade que a gente preza na fábrica, pode dar um alerta. Então esse rompimento dessa barreira, que era a barreira de compliance de vídeo, compliance de análise de dados, compliance que não é mais auditoria. A gente tinha uma característica de auditar, porque auditar é por amostragem. Eu auditava uma certa amostragem de dados. Agora, com a IA, a gente vai fazer compliance, a gente vai analisar dado a dado. Mas não se assusta, isso é caro. Não é agora que isso vai acontecer, porque a IA ainda é cara. A gente está tentando construir um modelo de IA dentro da ProRestado, em parceria com uma outra empresa, que nos ajuda na parte tecnológica, e no futuro eu quero apresentar isso aqui para vocês. É caro fazer isso, não é tão simples. Então, no futuro, isso vai acontecer, mas hoje é caro. O que era caro há 2 anos atrás, a gente não gasta mais 5, 6, 10 anos para romper essas barreiras. Talvez a gente vai romper essa barreira em 1 ano. Em 2 anos já vai ter tecnologia disponível para que a gente possa fazer isso. Então se prepara, porque o mundo mudou e essa barreira, ela realmente foi rompida. Eu queria deixar isso aqui claro para vocês. Esse vídeo eu fiz de forma mais empolgada e urgente, porque eu vi isso hoje e eu falei, a gente precisa colocar isso no ar, a gente precisa mostrar para as pessoas que o mercado vai mudar e a gente precisa se preparar. E eu tenho quase certeza que a gente vai para um novo nível agora. E eu espero encontrar vocês lá do outro lado, acompanhando, trazendo tecnologia e discutindo com a gente aqui novas possibilidades. Eu vou agradecer para você que ficou até aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá? Segue a gente em todas as redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProRestado, resultado em foco. Muito obrigado e até o próximo vídeo.